Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Conhecendo e Crescendo em Deus. Hoje nós finalizaremos o nosso estudo bíblico As Adversidades da Vida e o Socorro de Deus, baseado no texto do Evangelho de João, capítulo 11. Hoje daremos continuidade ao relato da história de uma família a qual eu pertenço, que teve uma profunda e íntima experiência com Deus. Quando eu estava internada no hospital pela primeira vez, o lugar onde os médicos diagnosticaram várias doenças, aquela não seria a minha primeira internação e muito menos aqueles seriam os últimos diagnósticos. Eu fui diagnosticada ao longo dos anos com outras enfermidades que foram, além do angioma cerebral, da síndrome de May-Turner, fui também diagnosticada com cisto de Tarlov, trombofilia, sinovite articular e atrofia muscular nos dois joelhos, dois cistos no fígado, um problema linfático na minha perna direita, hipotireoidismo, glaucoma, uma pielonefrite que atacou, agrediu profundamente os meus rins, osteopenia. Ao longo de 2 anos eu fiquei internada 7 vezes, mas em todo o tempo a minha fé em Deus ela não foi abalada. E eu quero enfatizar nesse último vídeo sobre esse estudo a glória de Deus. A sua radiância, o seu brilho, o seu esplendor, que em todo momento dessa adversidade que eu vivi, ela sempre foi notória, ela sempre foi visível. Como eu relatei no vídeo anterior, Deus, ele, através de tudo que eu comecei a vivenciar, através desses diagnósticos, Ele me trouxe uma renovação espiritual. O meu relacionamento com Deus, ele ficou muito mais profundo, muito mais íntimo. E a glória do Senhor, ela fez uma abrangência, ela abrangeu não só a minha vida com Deus, mas também todas as áreas da minha vida. Como, por exemplo, o meu ministério e o ministério do meu esposo. Todas as vezes que eu precisei ficar internada para fazer tratamentos, porque a minha vida passou a ser consultório médico, clínicas, internações, e muitas vezes eu não pude ir à igreja cultuar ao Senhor no seu templo, porque eu precisava ficar de repouso. Mas mesmo assim, eu permaneci firme na presença de Deus. E o Senhor, através desse processo, Ele nos deu, a mim e ao meu esposo, um projeto chamado Alcançando Novas Vidas, que tinha como objetivo convidar pessoas não cristãs, amigos, familiares, vizinhos, enfim, todas aquelas pessoas que não conheciam ao Senhor Jesus e as boas novas, o plano da salvação, para participarem de um culto doméstico que era feito em nosso lar. Nós fizemos do nosso lar, da nossa habitação, um lugar de adoração ao nome do Senhor Jesus. E no momento que a palavra do Senhor era pregada, que louvores eram entoados, pessoas iam sendo edificadas, pessoas iam sendo transformadas. Houve até mesmo salvação naquele lugar, salvação de pessoas da minha família, de amigos, de pessoas até que eu nem conhecia, mas que iam para aqueles cultos. E o nome do Senhor era exaltado, e o nome do Senhor era enaltecido. E todas as vezes que eu ficava internada, eu também tinha a oportunidade de fazer do meu leito o meu púlpito. Eu pregava para os funcionários daquele hospital, para todas as pessoas que iam me visitar, e o Senhor sempre colocava no meu coração uma palavra para que aquelas pessoas vissem que Deus estava comigo todo o tempo. Então não há limites, não há barreiras para todo servo de Deus que deseja em seu coração anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Não há limites, não há barreiras para todo aquele que quer propagar o Evangelho, que quer fazer a vontade do Senhor. É claro que eu fiquei com muitas limitações físicas. Eu não pude ter filhos, eu passei a fazer tratamentos que para os médicos são tratamentos para a vida inteira. Eu passei a ter que fazer exames regularmente, mas nada disso tirou a minha alegria. Nada disso impediu que a glória de Deus fosse vista na minha vida. E a glória do Senhor se manifestou também no meu casamento. Quando eu me casei, o Senhor me deu um esposo maravilhoso, compreensivo e amável, dedicado, um verdadeiro adorador. E durante todo aquele deserto que eu estava enfrentando, ele nunca deixou de ficar ao meu lado. Em todo o tempo, ele cuidava de mim. Ele me dava banho, ele me dava comida na boca quando era necessário. Ele estava presente nas consultas médicas. Ele dormia comigo nos hospitais. Então eu vi naquela hora o amor que aquele homem tinha por mim. O amor que eu não consigo definir na sua totalidade somente com palavras. Quando nós subimos ao altar para nos casarmos, lá naquela igreja, perante Deus, perante os homens, nós fizemos um voto diante do Senhor e diante daquelas pessoas que eram as nossas convidadas. E ele disse palavras que todo casal diz perante um juiz, perante um pastor, padre e etc. Que você ali naquele momento profere palavras que estará ao lado da pessoa amada, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. E quando muitas vezes os anos se passam, as lutas chegam na vida do casal, em algumas situações, não generalizando, o casal não consegue honrar aqueles votos que fizeram diante do altar. Mas diante da adversidade que eu e meu esposo nós estávamos vivendo juntos, porque ele sofria comigo como uma só carne, ele honrou todos os votos proferidos no dia do nosso casamento, no templo do Senhor. Então, eu te amo, meu amor. Muito obrigada por você ter me escolhido. E muito obrigada por você ter sido fiel aos votos que você fez a Deus, a mim e a todas as pessoas que nos prestigiaram com sua presença no dia do nosso casamento. O nosso casamento ficou mais sólido, blindado, mais fortalecido, porque Deus sempre esteve à frente do nosso relacionamento. E eu louvo a Deus pelo esposo que eu tenho, porque ele estava comigo o tempo inteiro, e aquele momento de tristeza, onde muitas pessoas até acharam que ele iria pedir um divórcio, porque eu não poderia lhe dar filhos, ele foi fiel a mim. Porque não ter filhos, apesar de ser uma bênção de Deus, saber que crianças são herança do Senhor, não me impediu de ser feliz com meu marido. Porque a nossa felicidade está em servir a Deus. A nossa felicidade é sermos companheiros uns dos outros e servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. E ao longo do tempo eu via o Senhor salvando pessoas da minha família. Os meus irmãos, os meus pais. Eu via, irmãos, a salvação do Senhor alcançando pessoas, não só do meu círculo de amizade, da minha vizinhança, mas principalmente da minha família. Eu tinha todos aqueles diagnósticos que eu citei ainda há pouco, mas eu tinha Deus. Eu tenho Deus. E isso faz toda a diferença, porque o poder e a presença de Deus são incomparável a tudo aquilo que eu estava vivenciando. E foi nesse momento que o Senhor ele também começou a manifestar a sua glória em relação a muitos sonhos que eu tinha, e principalmente manifestar a sua glória nos planos que ele tinha preparado para mim.
Os planos de Deus para minha vida, eles eram muito maiores, muito superiores aos que eu tinha feito para mim. E eu lembro que o Senhor, Ele começou a trabalhar no meu corpo, na parte física. Ele não me curou totalmente, mas Ele me tirou da parte crítica. Eu já podia andar, eu já podia movimentar o meu braço esquerdo e a minha perna também. Eu já conseguia fazer coisas como comer, tomar banho sem a ajuda de outras pessoas. E o Senhor começou a realizar sonhos nesse momento de deserto, cumprindo a sua palavra. Eu comecei a estudar inglês, depois eu fui estudar espanhol, ingressei na universidade, fiz uma carreira brilhante naquele lugar, onde eu também pude falar do amor e da graça de Deus e contar o meu testemunho, porque foi uma porta aberta para o Senhor. E quando eu não podia mais pagar a mensalidade da universidade, o Senhor mostrou que Ele é o Deus da provisão. Ele então me abençoou. Eu fui contemplada com uma bolsa do CNPq, que é um órgão público que ajuda alunos universitários a desenvolverem pesquisas científicas, e ali eu continuei o meu curso, terminei e honrei ao Senhor com toda a minha gratidão, com todo o meu agradecimento e a minha alegria. Tive a oportunidade também de fazer uma pós-graduação. Eu sou graduada em letras, português, inglês e respectivas literaturas. Na pós-graduação, o nosso foco era a literatura africana, a literatura americana, onde eu também fui muito abençoada com a bolsa da CAPES, que também é um órgão público. E a minha alegria era sempre falar de Jesus naquele lugar. Eu cresci muito estudando. Deus também abençoou a vida do meu marido, que teve oportunidade de aperfeiçoar, de adquirir conhecimento na área da música, uma área a qual ele foi chamado para honrar e engrandecer o nome do Senhor através dos louvores. E assim o Senhor foi acrescentando, agregando à nossa vida muitas coisas que nós nem sonhávamos. Foi nos sustentando, foi nos guiando, e nós fomos crescendo em Deus. Nós fomos crescendo não só na teoria, não só naquilo que a Bíblia fala, mas fomos crescendo também na prática, na vida ativa com Deus. E isso fazia toda a diferença. E eu louvo ao Senhor porque Ele é tremendo e Ele realiza na nossa vida muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então eu tinha agora não só um diploma em minhas mãos, eu não tinha agora somente um conhecimento a mais, mas eu tinha um Deus que estava trabalhando através da minha vida, através do meu esposo, impactando pessoas, transformando vidas. Eu estava sendo um canal para que muitas pessoas entendessem que eu não tinha tudo o que eu queria, mas eu tinha muito mais do que eu precisava. E isso é motivo de agradecimento todo dia, todo momento, o que Deus fez comigo. Eu passei por tudo isso chorando, foi difícil, tem sido difícil até os dias de hoje. Mas, curada ou não, eu tenho certeza que quando eu partir, que quando eu for para o céu, que quando chegar a minha hora, eu estarei com o Pai. Porque eu fui fiel, eu tenho procurado ser fiel em tudo, porque eu vi que o Senhor foi quem me sustentou. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então toda essa tribulação que eu passei, que eu tenho passado, eu não passei sozinha, o Senhor passou comigo e mostrou para muitas pessoas que os seus planos eles não podem ser frustrados perante os desertos que nós enfrentamos.
O deserto faz parte da nossa trajetória para alcançarmos as promessas do Senhor, aleluia. E isso é motivo para nós agradecermos e dizermos: Senhor, eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor nos concede. Eu falo isso aqui, nesse canal, não para engrandecimento meu, jamais, mas para que o nome do Senhor, Ele seja exaltado, Ele seja glorificado. E eu digo isso não porque eu sou uma mulher superior, melhor que outras, não. Eu sou uma mulher maravilhosa, com as maravilhas de Deus e a sua maravilhosa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não poderia deixar de compartilhar o que Deus fez comigo ou através de mim nesse momento de adversidade que eu vivi. Talvez para muitas pessoas a minha vida tivesse acabado ali, no momento que os médicos diagnosticaram todas aquelas patologias. Talvez muitas pessoas tenham me olhado com um olhar de fracasso, mas o Senhor mostrou que Ele é aquele que pode todas as coisas, pois Ele é quem me fortalece, Ele é quem me sustenta e que nada é impossível ao que crê. E eu criei no Senhor, eu tive confiança, eu tive fé de que aquela palavra que Ele me deu lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, ela não ficaria vazia, mas ela se cumpriria. E através de tudo que eu passei, através de todas essas enfermidades, o nome do Senhor foi exaltado. Eu fui abençoada por viagens, como por exemplo, tive a oportunidade de estudar no exterior, de fazer um intercâmbio na Espanha, tive a oportunidade de ir à Argentina. Tudo isso proporcionado pelo nosso Deus, o Deus do impossível. Aquele que me proporcionou momentos de alegria, momentos onde eu não podia conter a minha felicidade. Mas eu compreendo que talvez para você seja difícil enfrentar o seu deserto. Mas eu quero que através da minha vida, desse testemunho que eu estou dando nessa hora, nessa oportunidade, o mesmo Deus que está comigo está com você também. E voltando ao texto do Evangelho de João, capítulo 11. Quando Jesus chega em Betânia, vê Marta e Maria sendo consoladas pelos judeus, pois elas haviam perdido o seu irmão tão amado Lázaro. Jesus chora com aquela família. Jesus se compadece. Jesus derrama lágrimas, pois Lázaro tinha um vínculo de amizade com o Todo-Poderoso, o Salvador. Mas naquele momento, no capítulo 11 do Evangelho de João, do 39 ao 43, Jesus ele vai fazer um pedido. E esse pedido ele vai soar estranho àquelas mulheres e a todos que estavam ao redor daquelas irmãs. E ele diz assim, versículo 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? O que Jesus estava falando era que ele queria que aquela pedra do túmulo de Lázaro fosse removida, porque ele queria que a sua glória fosse vista. Ele queria que o seu esplendor, que a sua majestade, que a sua radiância fosse notória a todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar. E quando Marta ouve aquelas palavras, ela diz, Senhor, mas o defunto já é de 4 dias. É como se ela estivesse dizendo, Senhor, já não há mais o que fazer, já não há mais esperança. E em alguns momentos da nossa vida, durante as tribulações, nós às vezes também agimos assim. Nós não compreendemos o que Jesus nos fala. Quando Ele nos diz para nós termos fé,
quando ele diz para nós crermos. E quando nós falamos de crer, nós estamos falando de confiar em, de ter fé em. E é ter fé em Deus, é crer em Deus, ter confiança em Deus, naquele que pode fazer o impossível acontecer. E no momento que aquela pedra é removida, Jesus ele diz, no versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia! Naquele momento que a pedra é retirada, Jesus ordena que Lázaro venha para fora. E aquele homem que havia sido morto por uma enfermidade torna a vida. E eu louvo ao Senhor porque Jesus ele é muito sábio. Naquela época havia um pensamento rabínico em que se acreditava que quando uma pessoa morria, o seu espírito saía do corpo e ficava próximo dele por 4 dias. Depois de 4 dias, o seu espírito ele ia para o lugar dos mortos. Se Jesus tivesse ido a Betânia antes desses 4 dias, certamente muitas pessoas o acusariam de ser bruxo. Ele realizou uma bruxaria. Ele fez apenas o espírito voltar para o corpo do defunto. E por isso Jesus, ele chega no 4º dia, quando não havia mais possibilidade de que esse pensamento rabínico irreal ele fosse reforçado. Então ele realiza ali, diante de todas aquelas pessoas, aquela família, aqueles judeus, um milagre, um fato inexplicável, pois só o Senhor ele pode tirar e dar a vida. Aleluia! E todos creram em Jesus. E subentende-se que todos o seguiram, que todos entenderam que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Lázaro e sua família, eles foram livres daquela tribulação, assim como a minha família também foi livre da tribulação, eu poderia ter morrido, mas o Senhor poupou a minha vida para mostrar para a geração de hoje que o mesmo Deus das Escrituras Sagradas continua sendo o mesmo que opera nos dias de hoje. E Ele quer também operar milagres e maravilhas na vida da sua família. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu gostaria de enfatizar que a glória de Deus, ela sempre se manifestará no momento mais difícil da sua vida. Então, seja fiel, não reclame, não duvide quando Deus falar com você. E através de você, Deus quer mudar a história da sua família, da sua cidade, da sua nação. Através de você e da sua família, da sua experiência, da sua dor, das suas lágrimas, Jesus quer manifestar a sua glória para que muitas vidas o conheçam, assim como foi na vida de Lázaro e sua família, e na minha vida e na vida da minha família. Eu concluo essa mensagem dizendo 3 coisas. A primeira delas, se você tem vivido algum momento de adversidade, de tribulação, tenha certeza que o socorro de Deus vai chegar. O auxílio, a ajuda do Senhor sempre estará ao seu lado. Chegou a hora, o momento de você aprender com Deus aquilo que ninguém pode te ensinar. O deserto é uma verdadeira escola, onde nós aprendemos com o Senhor virtudes que nunca ninguém, por mais diplomada que seja, por mais sábia que seja, pode te ensinar. Segundo lugar, Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, nos diz que
as tribulações, elas produzem algo. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a esperança e a experiência. Lendo o versículo 4. E a paciência, a experiência e a experiência, a esperança. Então a tribulação, ela produz a paciência, a experiência e a esperança. Terceira e última coisa que eu gostaria de concluir. Você sabe por que o reino dos céus é comparado a uma pérola? Você sabe como uma pérola ela se forma? Quando um grão de areia ou até mesmo um parasita entra dentro de uma ostra, começa a feri-la por dentro. E na tentativa de se defender daquele corpo estranho, aquela ostra ela começa a liberar, entre outras coisas, uma substância chamada madrepérola, que envolve aquele parasita e ali o destrói, aniquilando toda a sua atuação e daquele mecanismo de defesa, uma pérola, que é um objeto de grande valor, se forma. Eu quero te dizer que Jesus é a ostra. A pérola são todas as riquezas espirituais, como a salvação, o perdão, o amor, que foram adquiridas através de todo o sofrimento que Jesus do Calvário sofreu por cada um de nós. Então, o mundo precisa conhecer esse Jesus, que morreu no meu e no seu lugar, para que nós alcançássemos a maior riqueza que existe, que é a vida eterna. E Ele quer que as pessoas o conheçam através de mim e através de você. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abençoando e impactando a tua vida através deste canal. Vamos orar? E que a minha oração e a sua oração sejam sempre orações de agradecimento a Deus acima de tudo. Ainda que as adversidades da vida, elas nos façam chorar, mas Deus é aquele que sempre vai estender a sua mão ao nosso lado e estar conosco para nos dar vitória no momento certo. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo por essa riquíssima oportunidade de compartilhar com essas pessoas que estão nos assistindo a minha experiência contigo. O Senhor que é um Deus verdadeiro, misericordioso, que realiza o impossível, meu Deus. Já fez tantas coisas na minha vida. Me deu a vida eterna, me salvou, me livrou da morte, me abençoou com bênçãos que eu nem merecia. Então eu quero dizer que eu te amo, Jesus. Eu quero dizer que tu és como o ar que eu respiro, que não pode faltar. Que o Senhor é tudo para mim, que eu te sirvo, meu Deus, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por aquilo que o Senhor é, magnífico, tremendo, incomparável, majestoso. Oh, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Que vidas compreendam, Senhor amado, que o Senhor não mudou, que tu és imutável, és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Então realiza milagres. Senhor, acode o necessitado, o aflito, meu Deus, pessoas que estão vivendo momentos de tribulações, que elas possam confiar no Senhor, que elas possam crer e a partir daí elas verem o milagre acontecer no seu tempo, meu Deus, pois tudo que tu fazes é perfeito. Eu te glorifico pela tua existência, pela tua companhia, Pai, porque tudo que tu fazes, Senhor, é perfeito. Muito obrigada, Senhor. Continua nos abençoando, Paizinho querido.
A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor é o que nós te pedimos, imensamente gratos, em nome daquele que reina e vive para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.